E quanto aos contratos específicos dessa fase, nessa divisão que a gente está tratando, aqui sim é a hora do contrato social, né? A hora limite, como eu já falei para vocês, você como advogado vai entender, vai avaliar como especialista qual a melhor fase, mas numa indicação nessa divisão que eu estou fazendo aqui para vocês, essa genericamente seria a melhor fase para você fazer o contrato social. Agora, fazer um contrato social com cuidado, com esmero e principalmente saber transmitir para o seu cliente, para o empreendedor, para o empresário, que ele deve ter uma assessoria jurídica boa e não simplesmente pegar um modelo de contrato social da internet, um modelo de contrato social que é feito por contadores e que muitas vezes é apenas um copia e cola. Diversos problemas que clientes me procuraram para que eu fosse resolver teriam sido resolvidos se o contrato social tivesse sido bem feito, né? E isso não seria um problema, seria apenas uma questão de já estar escrito como seria feita a resolução daquele problema. Mas agora, porque não está escrito, não está definido, aquela empresa cresceu, um exemplo, sócios brigaram e agora querem se separar, mas não tem ali a previsão de como vai ser a liquidação e o valuation dessa sociedade, né? Justamente porque foi feito um contrato copia e cola, um modelo de internet. E você, como advogado especialista, não pode embarcar nessa, tem que ter o seu contrato padrão, seu contrato modelo, mas a partir daí com diversas cláusulas e fazendo uma análise individualizada do caso a caso do seu cliente, para que você inclua as cláusulas necessárias e entenda quais são as necessidades do seu cliente e transmita isso, transfira isso para o contrato social. Então, atenção com diversas cláusulas, eu vou falar algumas aqui que são boas de se ter, de se conhecer, lembrando que a gente vai esmiuçar isso no próximo módulo. Atenção ao enquadramento tributário também, né? Atenção à lei recente do Inova Simples, que trouxe muitas modificações. Essa é a fase para ter atenção a todas essas coisas. A depender do caso também, pessoal, essa é a fase para fazer junto com o contrato social um acordo de cotistas. E no acordo de cotista, no contrato social ou nos dois, tem algumas cláusulas muito importantes que você deve colocar, de novo, a depender do caso, mas algumas chegam a ser, de certa forma, básicas ou genéricas, como o direito de preferência. Direito de preferência é algo muito importante de se ter. Cláusula de drag along, cláusula de tag along, cláusula shotgun, cláusula de non-compete, cláusula de non-solicitation, aquela que eu falei para vocês, né, de previsão de valuation, de liquidação da sociedade caso dê algum problema, qual vai ser o valuation utilizado, né? Previsão de exclusão de sócio por justa causa, isso é importante também de constar, para que caso haja uma briga entre os sócios ou caso algum sócio esteja prejudicando aquela sociedade, você consiga fazer isso de uma maneira extrajudicial e não tendo que ir à justiça para que se exclua um sócio que esteja prejudicando a sociedade. Outros dois contratos muito importantes que são característicos dessa fase é o contrato de vesting, né? Aquele contrato utilizado para retenção de talentos, para retenção de parceiros, para que eles possam ter uma participação societária a depender de metas e a depender do tempo que eles ficam na empresa. Vamos esmiuçar isso no módulo seguinte. Contrato de mútuo conversível também, essa é uma fase que se essa startup está apresentando resultados, né? Se a fase de teste de MVP e essa fase a mercado está tendo bons resultados também, então é uma fase que algumas incubadoras e aceleradoras costumam investir já, a depender do caso, final da fase 2, indo para a fase 3, algumas aceleradoras já costumam investir, então um contrato de mútuo conversível muito importante também, um contrato muito profundo, muito denso e que vai ser um bom instrumento para diferenciar você como um profissional do direito. Se você souber fazer esse contrato muito bem, você vai se diferenciar no mercado, isso eu te garanto. Fora os outros contratos que já são rotineiros na vida de um empresário. Então, um contrato de trabalho, um contrato de aluguel, um contrato com fornecedores, nós temos que ter atenção e cuidado também com esse contrato. Afinal de contas, eles não são específicos do direito de startup, mas fazem parte da vida do empreendedor e de empresas em geral. Então, também nós temos que ter expertise e conhecimento nesses contratos para atender bem o nosso cliente.